Um escritor japonês chamado Natsume Soseki escreveu uma vez que tá no mundo moderno é como tá em uma sala que vai se estreitando 1 milímetro a cada dia que passa. No começo a gente não percebe que tá se estreitando, o espaço não tá diminuindo, mas aos poucos você vai começando a se sentir claustrofóbico, o ar vai ficando mais pesado, e aí você começa a se desesperar. O mundo moderno funciona exatamente assim. A gente tá em um lugar onde tudo é planejado pra conseguir pegar a sua atenção sem que você perceba. Cada pequeno movimento, cada pequeno estímulo é pra prender o seu sentimento, sua raiva, conseguir tirar algo de você. Ele vai apertando a gente até que a gente fique desesperado sem perceber. É a partir disso que algumas pessoas elas vão desenvolvendo algumas obsessões pra conseguir ter um refúgio. Tem uma palavra em japonês que eu gosto muito que chama tsukondo. Ela significa basicamente o hábito de você comprar livros e ir acumulando eles. Pra quem olha de fora pode parecer meio que um vício. E eu diria que realmente, é um vício. Como se fosse um monte de dinheiro desperdiçado, sabe? Realmente, se você for colocar no papel, se você for pegar a sua estante de livros, colocar tudo no papel que você gastou com dinheiro em relação a isso, não é muito legal. Mas eu gosto mais da ideia de que essa obsessão pode salvar sua vida. É como se a gente usasse o nosso cérebro pra conseguir criar uma espécie de parede contra esse ataque de estímulos que a gente tem atualmente. Oiê, eu sou a Anitta Rocha e esse é o nosso lugar pra falar de literatura. Pra gente conseguir entender como que os livros eles salvam vidas, a gente primeiro tem que ver como o cenário do mundo atual tá destruindo vidas. A gente não foi programado biologicamente como humanos pra lidar com o mundo atual. A gente é programado, na verdade, desde primatas pra conseguir perceber as mínimas mudanças no ambiente. Então, conseguir reparar quando um predador tá se aproximando, conseguir perceber o clima mudando, conseguir lidar com as diferentes mudanças de lugares. E o mecanismo disso é a liberação de dopamina. Então, cada postagem, cada rolagem no feed, cada visualização na timeline infinita, que é aquela que os vídeos não acabam, a gente libera um estímulo muito grande de dopamina que tá fazendo o seu cérebro falar: ei, olha ali, tá tendo mudança, presta atenção. E como resultado disso, a população atual tá desenvolvendo algo que os psicólogos chamam de atenção fragmentada crônica. A gente não lê mais, a gente não presta atenção, a gente escaneia. Nossos olhos, eles vão pulando de palavra em palavra, a gente fica buscando as palavras-chave, a gente não se aprofunda, a gente não tem uma reflexão, a gente não entende a ironia, o contexto, a gente só aceita. É como se a gente estivesse transformando o nosso cérebro em uma máquina de reações rápidas. E é exatamente nesse contexto que o livro, ele vai entrar como uma terapia de choque. Eu não sei se vocês sabem, mas ao contrário da fala, o humano, ele não foi programado pra ler. A gente teve que conseguir reciclar algumas partes do nosso cérebro pra conseguir entender a leitura. E quando você senta pra ler com um livro denso, que não tem hiperlink, não tem notificação, não tem rolagem, não tem vídeo rápido, não tem reação, não tem comentário, você é obrigado a treinar o seu cérebro pra focar só naquilo que você tá fazendo. Ler um livro vai exigir que a gente entre em algo que os neurocientistas chamam de circuito profundo de leitura. Tiveram alguns estudos que foram feitos em cima da leitura, uma delas foi na Universidade de Sussex, e eles mostraram que só 6 minutos de leitura por dia pode diminuir seu estresse em até 38%. Mais até do que sair pra caminhar, fazer academia e ouvir música. Aqui eles não estão falando que ler relaxa. Eles estão falando que ler vai fazer com que você coloque o seu sistema nervoso central em um cenário diferente do luta ou fuga. Ele vai fazer com que seus batimentos cardíacos desacelerem e que seu foco fique concentrado, porque é algo que exige uma atenção unificada. Você não fica como se você estivesse no TikTok prestando atenção em vários estímulos ao mesmo tempo, com a notificação das mensagens, com a rolagem de vídeo infinito, lendo os comentários enquanto você tá ouvindo, ou até aqueles vídeos que você tá tendo um vídeo enquanto você tem outro vídeo ao mesmo tempo. Na leitura, não. Você não consegue ler um livro profundo, você não consegue ter uma avaliação, não consegue entender o que tá escrito, se você não parar com todos os estímulos externos pra focar completamente a sua atenção nas páginas. Você ser viciado em livro vai fazer com que você lute constantemente contra um cenário que lucra com a sua falta de atenção. Você volta a ter a capacidade de focar. E focar quer dizer pensar por si mesmo. E quem não consegue pensar por si mesmo acaba vivendo baseado no algoritmo. Mas quando eu falo de livros, eu não tô falando só do salvamento biológico. Na Grécia Antiga tem uma biblioteca famosa que chama Tebas, e lá tem uma inscrição em cima muito famosa, que pode ser traduzida basicamente para o lugar de cura da alma ou a farmácia da alma. Porque é exatamente isso que o livro faz. Ele funciona como um remédio homeopático contra um mundo. Isso é incrível. Por exemplo, acompanha o raciocínio comigo. Muitas vezes você tá mal, você tá se sentindo sozinho. Muitas vezes o seu grande problema ele é algo existencial. É aquela sensação sufocante de você olhar em volta e você falar: meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E é como se você pensasse: caraca, eu sou alheia à minha própria vida. Como se você se sentisse completamente isolado naquele sentimento. É um constante bombardeio de informação, tanto tempo, informações tão perfeitas, tão mascaradas, que você como indivíduo acaba achando que você é um estrangeiro na sua própria vida. Bota fé! Mas aí imagina que você, depois de um dia que você teve todos esses pensamentos, você tá absurdamente cansado mentalmente, intelectualmente, você resolve sentar em um lugar aconchegante e resolve abrir um livro. Nesse momento você abre Meditações do Marco Aurélio, e você vai se aprofundar nos pensamentos mais íntimos do homem mais poderoso dos anos 170 depois de Cristo. Aqui a gente não tá falando de um livro que foi escrito pros outros lerem. Não, ele escreveu pra ele. Era algo do pensamento dele. É um livro escrito pra você mesmo. E quando
quando você lê aquele livro, você percebe que ele refletiu sobre as exatas mesmas coisas que você. Só que em um contexto completamente diferente. Lá ele também pensa como que ele lida com a vida, com as pessoas ingratas ao redor dele, com a integridade moral dele, sobre como ele vai se manter em pé quando ele sente que tudo ao redor tá desabando. E é nesse exato momento que você vai criar uma ponte entre você e um cara que viveu 2000 anos antes de você. É ali que você vai perceber que a sua ansiedade, o seu luto, a sua dor, a sua tentativa de descoberta do mundo, não é algo seu, não é uma anomalia biológica de você. Você não é alecrim dourado porra nenhuma, tá ligado? Você entende que isso é ser parte de ser humano. Quando você cria essa ponte, quando você lê, você meio que entende que aquela dor que você jurava que tava sentindo, alheia ao mundo, que fazia você diferente dos outros, na verdade, já foi batizada por outra pessoa, tá ligado? Já teve outra pessoa muito antes de você que sentiu exatamente aquilo e achou que era o primeiro. E vão ter muitas depois de você que vão pensar exatamente a mesma coisa. Você acabou de entrar em um grupo em que você pertence. Você não tá mais sozinho, você ajudou na sua solidão existencial. Sem contar tudo isso, livros dão um repertório existencial. Quem não lê um livro, quem nunca sentou pra ler realmente um livro, viveu uma única vida. Incrível, sim, precioso, você aprecia aquela vida, mas não. Eu sou uma pessoa de 21 anos que tem uma vida que se assemelha a de 90% dos brasileiros. Sim, tem pequenas mudanças, pequenas nuances, todo mundo tem, mas os problemas são basicamente os mesmos. A gente sempre preocupa nas mesmas coisas do mundo atual. Mas além disso, enquanto eu tô vivendo essa vida que tem 21 anos, eu sou um soldado da Primeira Guerra Mundial. Eu sou um aristocrata na França no século XIX. Eu sou uma heroína que vive em um mundo que existem fadas. Eu sou uma rebelde em um mundo distópico. Você tira a sensação de solidão, de não pertencimento daquele lugar, porque você viveu tantas experiências que em alguma delas você vai se identificar. Você se identifica com os personagens, com a vida que eles levam. Literalmente, é provado cientificamente que o seu cérebro não consegue reconhecer quando você tá lendo ou vivendo uma experiência. Mas vamos pôr que você é uma pessoa super cética e que você ainda acha que eu falar que livro salva a vida é um jeito poético de, sei lá, promover a leitura, não sei. Então vamos olhar para a política do mundo. Por que que todos os regimes autoritários, todas as ditaduras, todas, desde a antiguidade até a distopia que é o século 20 e 21, tinham a mesma obsessão? É a obsessão que eu aqui julgo a contrária do que nós leitores temos. É a obsessão de queimar, proibir e censurar livros. Em 1933, a Associação de Estudantes Nazistas queimou mais de 25 mil volumes de livros considerados não germânicos na Praça da Ópera, em Berlim. Autores como Albert Einstein, Freud, Henke viraram todos cinzas. Ironicamente, o Heine tinha dito uma frase até meio profética no século XIX que dizia: onde queimam livros, queimam-se humanos. Por que que o poder tirânico tem tanto medo do papel? Uma única resposta clara e simples. O livro, ele é uma tecnologia descentralizada. Você pode desligar a internet de um país quando você tem um comando centralizado. Você pode silenciar contas, você pode excluir perfis, você pode derrubar redes sociais. Mas é impossível você controlar o que está escrito em mais de 10 mil cópias que são espalhadas pelo mundo. Não tem como você controlar algo que está escondido nas casas, que está dentro de mochilas de crianças, que está na mente de quem leu, que tá jogado no porão, no sótão. Gente, impossível. Ele é um poder que não tem centro, não tem como você destruir completamente. Quando você começa a ler obsessivamente, você cria automaticamente um sistema de defesa contra a manipulação. É nesse momento que você começa a perceber as falácias dos discursos. Você percebe quando a linguagem ela tá empobrecida para fazer com que você pense menos. Existe um crítico literário chamado George Steiner, e ele diz que quando a linguagem de um povo é degradada, você tira junto a capacidade de um povo de resistir. E é o livro que vai conseguir preservar essa complexidade da linguagem. Ele basicamente fala que quando você salva livros, você tá salvando a nossa liberdade coletiva. Ou seja, dado tudo isso que eu falei aqui, o livro ele se torna um poder de resistência. É um poder de resistência contra a manipulação, é um poder de salvação biológica, é o poder de criar seu repertório existencial, é o poder de se sentir parte de um grupo, é o poder de não se deixar ser manipulado pelo algoritmo do mundo atual. E a melhor parte disso é que não tem regras. Não existe livro certo ou errado pra se ler, não existe contexto certo ou errado, não existe gênero certo ou errado. Você não é obrigado a terminar livro nenhum. Ao mesmo tempo que você não é obrigado a gostar de determinado gênero, gostar de determinada história. Eu não tô falando aqui, nossa senhora, se obriguem a ler 100 páginas por dia. Tem que ser no mínimo 10 livros por mês. Não! Pelo amor de Deus! Leitura tem que ser fonte de felicidade. E felicidade aqui a gente não tá falando só de alegria. A gente tá falando da capacidade de você sentir. É sentimento, é profundidade, é perturbação, é engajamento. Se o livro que você tá lendo não tá te proporcionando um sentimento bom, ele não é um livro pra você. E detalhe, algo que qualquer leitor tem que
que aprender. Vão existir livros que são pros seus 20 anos, mas não são pros seus 40. E existem livros que são pros seus 40 e não pros seus 20. Tá tudo bem você não gostar de um livro que é considerado bom. Se você quiser ler a porra de um livro que vai fazer você refletir sobre a merda da sua existência, vai fundo. Mas ao mesmo tempo, se você quiser ler um livro de 800 páginas, mais 18, sobre um padre e uma crente, vai. É pra você se dar o direito de se proporcionar dopamina sem necessitar do algoritmo. É você conseguir controlar e treinar o seu cérebro pra unificar seu foco em uma única fonte de prazer. Porque vamos ser sinceros aqui, gente, ser obcecado por livro não vai te dar mais dinheiro, velho. Assim, o livro, ele não vai mudar a sua vida, mas ele vai te dar um ponto de gravidade. É como se você entendesse que existe ali um retiro. É como se fosse um pequeno lugar seguro onde você pode simplesmente sentir. Você pode ler, você pode se divertir, você pode ignorar os problemas. Você pode ler e criar os seus próprios comentários sobre algo que aconteceu, sem abrir os comentários de outras pessoas e ver a opinião deles. Você pode imaginar e criar o seu padrão na sua cabeça, seja físico, intelectual, de mundo, distópico ou não. Você é dado 100% do poder de entender o que você quiser daquele livro. Você cria um refúgio que nenhuma crise econômica, nenhuma demissão, nenhum algoritmo, nenhum comentário vai conseguir tirar de você. É o seu momento, é o seu espaço. Ou seja, a sua capacidade de leitura, o seu poder de leitura é sim uma forma de salvar vidas. Não deixe ninguém falar o contrário sobre a sua obsessão. Continua gastando dinheiro, gente. Caguem pra todos que falam que você tem que parar de comprar livros. Não para, não. Leia, se divirta e seja um pouquinho mais feliz, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Deixem aqui nos comentários quais foram os livros que de alguma forma salvaram você, de um jeito ou de outro. Não se esquece de se inscrever, protejam as suas obsessões, fiquem todos bem e beijo!